A atitude era fazer o melhor para essa empresa, como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica, né? Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando de desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Claro. Os nossos jovens, eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco. E aí eu falo ficar, ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer, para em 19 anos, como eu vou contar daqui a pouco com detalhes, 19 anos para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão e poder falar, poxa, agora eu posso realmente dizer que eu tô resolvido na minha primeira fase. Entendi. Né? Então eu acho que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem. E a mensagem é o seguinte: é possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, né? E aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade. 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas com a minha lancheirinha para a escola do pré-primário. E pré-primário e depois a primeira série, né, do ensino básico, fundamental, ensino básico, que eram 8 anos, hoje são 9 anos. E ali eu comecei uma jornada, né, já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de 2 cômodos. E isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, que ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? Não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa. Imagina, meu pai pedreiro, roupa pesada, claro, né? E era um tambor, aquele tambor de 200 litros, se eu não me engano. Então a água aqui para ir lavando essas roupas. Então assim, e o esgoto era a céu aberto. Então imagina você. E o banheiro era uma fossa, né? E o banheiro em cima, fora de casa. Enfim, dá para imaginar, né? Não havia esgoto, não havia nenhuma infraestrutura, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, infelizmente. Né? Enfim, isso é realmente terrível, né? Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso é uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu fui buscar insights nessa juventude, dessa infância, na verdade, já ali entrando na juventude, e eu fui ver que eu acordava às 5 da manhã e começava a construir cenários. Então eu via, meu avô era muito trabalhador. Plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha, e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? Muito dedicado. Já estava na raiz da família, de acordar muito cedo, de se entregar, de dormir cedo. Um pouco da característica do interior também, né? E principalmente nas fazendas, né? No interior do Brasil. Pegava algodão, né? Que machuca a mão. Colher algodão, né? Meu avô, enfim, fazia muito isso. E aí, e era normal as crianças acompanharem naquela época? Muito. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Olha só! Não teve aí, outro vendedor de coxinha. E as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso?
difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro... O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando... Com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde. Trazendo para o mundo de hoje, se a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que estavam em construção. Onde eles comerem. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já estavam varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Mas as coxinhas que a minha mãe fazia também eram... tem essa também, assim, o produto maravilhosa, tem que ser bom. Ingredientes de primeira, carne moída de qualidade. Então, assim, cara, eles comiam aquilo, assim, eles devoravam. E eu voltava para casa, minha mãe já estava preparando outra cesta. Eu voltava como cesta? Uma cesta atrás de uma Monarch Monareta. Uma Monarch Monareta, aquela pequenininha. Sei, aquela dobrável vermelha. Ou não? Não, essa minha era a Monareta normal. E pequenininha, né? Sei. Enfim, e ali eu dava 3 viagens de 200 salgados mais ou menos. Então vendia 600 salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. Mas eu dava uma colher de chá. Naquela época eu usava a cadernetinha, né? Então, e anotando. E eu passava no sábado de manhã, porque todas essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam. Então eu passava no sábado para receber. E nesse momento eu fazia então a receita ali, o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance? Foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se aquela foi uma iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade... Deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família. Agora, esses insights do perfil do cliente, esse foi meu, aí não. Aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor. Mas eu fui perceber isso mais adiante, tá? Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego, né? Essa minha desenvoltura, networking. Quantos anos? Relacionamento, 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, né? Chama Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, com durex colado pra todo. Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. Né? E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, melhorava o usando contraste. tecnologia, tá? E com isso eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito: seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe, que alguns chamam de chato, eu prefiro chamar de exigente. Exigente, claro. E o seu Valmir olhou e falou: Semenzato, você está aprendendo computação, você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ele uniu tudo isso com programação e falou: tem uma oportunidade para você, eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco, cerealista, material de construção, fazendas, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Nessa empresa era um Cobra 480. Nossa. Cobra 480, tá? E logo depois veio a família Cobra 500. Mas era aqueles que a tela era tudo junto ou era separado? Não, já era uma CPU à parte, ela dava mais ou menos 60 por 1,20. Nossa. Né? 1,20 de altura,
por 1,20 e 1,5 de comprimento. Né? E aí você já era todo conectado com monitores já independentes. Era um mini mainframe, né? Tá. Que a gente chamava. Ele veio substituindo o IBM 4341, Boros, que era cartão perfurado. Isso da Prologica? O Prologica foi o primeiro que chegou, né? Mas isso um pouco mais adiante nos microcomputadores, tá? Entendi. Já a gente vai chegar lá. Isso é depois, então? Você pegou antes? Depois. Essas ainda eram... Saiu daquele computador que usava uma sala inteira 10x10, 8x8, com válvula, alguns deles. Nossa. Levava tempo para aquecer. Que daí até veio o termo de bug, né? Que entrava inseto naquilo e... E aí a gente então veio para esse, já era um microcomputador, mas um mainframe, que ele tinha um bom armazenamento de memória, ele já tinha um poder importante. Eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Linz teve. Assim, um ano... Eu virava à noite, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar, a faculdade que eu não fiz... Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. Né? Você tinha que entender para fazer. Eu tenho que ir no departamento, ouvir os técnicos, eles me explicam como é que era. Eu aprendi até contabilidade, para você ter uma ideia. Partidas dobradas, débito, crédito, apurar um balanço, enfim, depreciações, correção monetária. E claro que isso mais adiante vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo, né? Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira, e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer, comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores, hipoteticamente hoje R$10.000. Né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Isso nos anos 80? 80 e alguma coisa, 80 e pouco, Quando foi com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana, e aqui outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso. Eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso faz diferença. As oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, a se capacitar, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance. E o Semenzato estava no balcão da copiadora se vendendo para os clientes no balcão, me conectando e vendendo. Olha, estou fazendo um curso de computação. Tipo assim, você está precisando de um programador? Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Exatamente. Então nós precisamos nos comunicar também, né? Ou seja, o network é muito importante. Bom, a história não para por aqui. Essa capacitação me propiciou ser o melhor aluno. Só fazendo uma pausa, Semenzato. Nessa hora, a tua cabeça, ela tinha um plano, ou você ia, a partir da oportunidade, você transformando um plano a curto prazo? Ou você falou, um dia eu vou fazer tal coisa? Não, eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu você com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, eu nunca quis saber
qual eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Eu nunca me interessou essas coisas pequenas. Porque você estava aprendendo, você estava evoluindo. Cara, é o seguinte, eu vou passar a noite aqui, eu teria que pagar para poder me capacitar. E as pessoas estavam me dando informação e me alimentando, e eu estava me capacitando. Então não sobrou. A atitude era fazer o melhor para essa empresa, como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica, né? Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando de desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Claro.